Falando então de providência divina, eu queria contar uma história para você e dos telespectadores. Eu tenho um tijolo um pouquinho mais novo do que esse, bem caçula em relação a esse. Esse aqui eu falei que é de 4.300 anos atrás, ou 2.300 a.C. O outro tijolo que eu tenho é de 2.600 anos, bem mais novo, né? Data do sétimo século antes de Cristo. Esse outro tijolo, ele foi da Babilônia e ele foi parar no Museu Paulo Bohr, assim, hoje nós temos autorização para tê-lo ali, está tudo documentado também. Há 30 ou 40 anos atrás, muitos brasileiros trabalhavam no Iraque em construção civil. Okay. E na época não havia tanta questão do traslado de antiguidades e tudo mais. E um brasileiro que lá trabalhava, fazendo amizade com um soldado que cuidava das ruínas da Babilônia, ele sempre ia visitar ali. Quando foi embora para o Brasil, e acredito que os canadenses que estão nos assistindo já sabem, todo mundo que conhece brasileiro pergunta de futebol, de praia, falavam de futebol, o soldado gostava dele, e ele falou, eu vou embora para o Brasil. Ah, que pena, meu amigo, você vai embora. Ele falava um pouquinho de inglês, o outro também, conseguiam se comunicar ali, mas eu queria levar um souvenir. É o que você quer, eu queria uma pedra daqui da Babilônia, escolha o que você quiser. E ele pegou um pedaço de tijolo, que ele julgou ser uma pedra, desse tamanho, porque havia ali alguns desenhos. Na verdade, não eram desenhos. Ele pegou aquele tijolo, colocou na mala, trouxe para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, o tijolo saiu do meio das roupas, sujou a mala dele e tudo. Ele pensou, vou jogar fora. Mas, felizmente, a sua esposa, as mulheres às vezes são mais inteligentes que nós homens, viu? Isso é verdade. As mulheres são... diz alguém que Satanás precisou de toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. Eva bastou dizer a Adão, quer uma mordida? Então, as mulheres são mais inteligentes, definitivamente. A mulher disse, não jogue fora, já que você não vai usar, dê para um professor. E havia um professor de história, lá no Brasil, chamado Paulo Barbosa, que recebeu esta pedra. O professor Paulo, então, levava a pedra para alunos da escola secundária, mostrava e ficou com essa pedra por uns 30 anos, tijolo. Quando o professor Paulo Barbosa se aposentou e foi morar nas redondezas do NASP, onde eu leciono, ele visitou o Museu de Arqueologia que nós temos ali. E eu lhe mostrei alguns pedaços de tijolo com escrita cuneiforme. E ele disse, eu tenho em casa um tijolo assim, e me contou a história. Eu fiquei... Eu fui à casa dele. E no meu curso eu estudei, a gente tem que estudar alguns idiomas antigos, a gente estudou hebraico e grego, não o grego e hebraico modernos, mas os antigos, o grego koiné. Estudei também o acadiano e o egípcio hieroglífico. Então era possível ler um pouco. E eu falei, professor, isso aqui é acadiano. Ele perguntou, o que está escrito aí? Eu falei, bom, isso aqui não é o inglês ou o francês que você vai traduzindo assim, mas dá para a gente fazer, decifrar com os léxicos. E quando eu fiz eu não pude acreditar no que estava ali. Aliás, eu trouxe uma foto, o pessoal vai colocar para o telespectador poder ver em casa a foto do tijolo que você está vendo nesse momento. E aqui você vê que tem 3 linhas de inscrição. Esse tipo de escrita que você está vendo aqui é a escrita cuneiforme. É a escrita usada nos tempos de Daniel. De Daniel? De Daniel. Bom, agora que o pessoal de casa viu a fotografia, eu vou contar o que está escrito ali naquela foto do tijolo que todo mundo viu. Ali, a tradução seria, eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei de Babilônia. Uau. Havia uma parte do fragmento que estava meio apagada, eu não consegui traduzir, um professor de Assiriologia da Universidade de Budapeste que traduziu. Por recomendação da minha esposa, porque eu também aprendo com a esposa, antes de divulgar isto, nós fizemos questão de pedir a confirmação de assiriologistas mais capacitados do que eu, que são especializados realmente, eu não sou especialista em assiriologia, pessoas que vivem disso, que confirmassem se a tradução estaria correta e todos confirmaram a autenticidade e a tradução. Essa pedra hoje foi doada pelo professor Paulo Barbosa, faz parte do acervo do NASP, já está documentada, registrada junto ao governo, para que não tenhamos nenhum tipo de dificuldade, e está lá mais uma confirmação. Agora veja que curioso. Esta pedra fala de um personagem mencionado na Bíblia, Nabucodonosor. Até por volta do início do século XIX, as pessoas diziam que a Babilônia nunca tinha existido. Nós tínhamos ouvido falar essas coisas. Que Nabucodonosor nunca existiu, nada, era tudo mito. Heródoto falava da Babilônia, e a Bíblia também, mas diziam é um mito. Se Babilônia existiu, aonde estaria uma cidade daquele tamanho? Até que Robert Coldway, seguido por Henry Layard,
nos anos de 1815, depois 1839, depois 1899, começaram o processo de escavação e encontraram a cidade de Babilônia. Então, 1-0 para a Bíblia. Provaram que Babilônia existiu. Mas eles diziam, tá, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor é um mito. Quando decifraram a escrita cuneiforme, em vários tabletes encontraram o nome de Nabucodonosor. E agora nós temos isso aqui também. Mas os críticos não descansavam. Depois que admitiram a existência de Babilônia, como diz a Bíblia, admitiram a existência de Nabucodonosor, como diz a Bíblia, eles negavam a existência de Belsazar. Belsazar, Bill, você deve saber, para o telespectador ficar mais ciente, é, segundo a Bíblia, o último rei da Babilônia. Foi durante uma noite em que Belsazar estava fazendo um banquete e profanando os utensílios sagrados do templo judeu, que Ciro e Dario vieram com as tropas medo-persas, invadiram a Babilônia e mataram o rei naquela noite. Aí eu tinha um problema. Quando descobriram a lista dos reis da Babilônia, descobriram que o último rei era Nabonido. Mas a Bíblia falava que era Belsazar. Nós tínhamos um problema duplo. Em primeiro lugar, nenhuma lista trazia ninguém chamado Belsazar. E a Bíblia apontava como rei. Segundo, o último rei era Nabonido, não teria outro depois dele. Então os críticos pensavam, tá, Babilônia existiu, admitimos Nabucodonosor, mas Belsazar é um mito da Bíblia. Até que, posteriormente, Talbot estava fazendo uma pesquisa em alguns tabletes que estavam no Museu Britânico, no porão do Museu Britânico. Aliás, até hoje existem centenas, talvez milhares de tabletes no porão do Museu Britânico que ainda não foram decifrados, por falta de especialistas, pelas condições às vezes ilegíveis que muitos deles se encontram. Novidades podem aparecer, mesmo durante o momento em que esse programa for ao ar. Interessante. Ele descobriu um tablete que ele traduziu como sendo a oração de Nabonido. E quando ele foi decifrando o tablete, lá pelas tantas, Nabonido pede a oração pelos seus servos e pelo seu filho Bel-Achar-Uzur, Belsazar. Havia então um Belsazar. Mas isso não solucionava todos os problemas. A Bíblia dizia que Belsazar era rei. Ali, no máximo, seria filho do rei. Mas a decifração de outros tabletes de Talbot explicou o fato. Nabonido sempre viajava, sempre estava fora da capital. E numa das vezes que ele estava em Teimã, no oásis, ele deixou Belsazar, o filho dele, como regente na capital, no lugar dele. E foi enquanto o filho dele estava como regente que os medo-persas atacaram a capital, a destruíram e mataram o rei. Ele veio com as tropas dele para tentar socorrer a capital, mas já era tarde demais. E quando a gente lê na Bíblia que Belsazar fez uma promessa a Daniel. Ele falou com Daniel assim, você pode checar em casa depois no capítulo 5, Daniel, decifra a escrita na parede e eu farei de você o terceiro no meu reino. Ora, se nós compararmos isto à história de José no Egito, Faraó, quando colocou o anel no dedo de José, prometeu que José seria o segundo. Por que Belsazar oferece para Daniel a terceira posição? É porque ele já era o segundo. Era o pai dele. Era o pai dele, e ele ofereceria a Daniel. Então, mais uma vez, ponto para a Bíblia. Até hoje não encontramos ainda nenhuma prova arqueológica da existência de Daniel. Por isso eles não existe? Não existe, não encontramos ainda. Por isso os críticos falam, tá bom, Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, Belsazar existiu, mas Daniel não existiu. Daniel é mito. É mito. Se amanhã encontrarmos uma prova de Daniel, eles vão falar, tá bom, Daniel existiu, mas os leões da cova não existiram. Então, sabe, quando as pessoas querem encontrar razões para duvidar, cuidado. Se você quer encontrar razões para duvidar, você vai achá-las. E a dúvida é o pior cancro que a mente de uma pessoa pode ter. A credulidade excessiva é perigosa, mas a dúvida excessiva também é muito perigosa. Devemos ter a mente aberta, Bill, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Devemos analisar tudo. E eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus, que transforma vidas e que qualquer intelectual pode com segurança saber que está tomando um livro fidedignamente histórico, uma palavra revelada de Deus. E a arqueologia confirma esses fatos. Doutor Rodrigo, eu tive em Berlim, no Pérgamo, museu. Pérgamo. Eles têm uma maquete de Babilônia lá, daquele estado. Aquilo é feito o mais próximo possível do que os assiriologistas pensam. Lá você tem como seria, inclusive você tem a porta de Estar, que a original está no Pérgamo Museu, a réplica que está em Bagdá. Eles pegaram tijolos por tijolos e reconstruíram.
ali, inclusive você tem a porta de estar onde as procissões passavam. Isso é apenas um fragmento do que a pá dos arqueólogos trouxe à luz, mas já dá para ler muita coisa e a gente consegue compreender. E o curioso, Bill, que eu sei que nós estamos indo para o final do programa, é que esses achados ocorreram justamente no final do século XVIII para o século XIX. Em 1798, que Napoleão Bonaparte encontrou a Pedra de Roseta e a partir dali começaram a explorar o Egito, em seguida a Mesopotâmia. Em 1718, segundo as profecias de Daniel, que com certeza quem assiste o Está Escrito já deve ter visto você explicar Daniel, ali começaria o tempo do fim. Certo. E havia uma promessa de Deus, que no tempo do fim o livro de Daniel seria aberto à compreensão. É exatamente depois disso que começa a arqueologia bíblica, descobrindo a Babilônia, descobrindo o lugar onde existiu Daniel, onde ele escreveu as coisas que escreveu e ajudando a iluminar as páginas da Bíblia. Eu poderia quase dizer que até o começo da arqueologia é um começo profético, indicado por Deus no tempo do fim para ajudar-me a compreender melhor a palavra de Deus e a pregar estas maravilhosas histórias que esse livro contém. Deus coloca todas as evidências aqui para que seus filhos possam saber que Jesus está prestes a voltar. Com certeza. E que hoje é o dia de tomar a decisão para aceitar a Jesus Cristo e entregar a sua vida por completo. Com certeza. Doutor Rodrigo, o senhor podia orar pelos nossos telespectadores? Pois não. Oremos então. Amado Pai, obrigado pela revelação dada através da Bíblia Sagrada. Obrigado pela revelação máxima que foi a vinda de Cristo a este mundo para morrer por nós como pecadores. E obrigado pelas promessas que temos quanto ao retorno do Teu Filho e a transformação que hoje podemos experimentar pela leitura da Tua Palavra e o recebimento da Tua graça. Abençoa cada telespectador agora do programa Está Escrito. Fica conosco e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E aos nossos telespectadores, muito obrigado também que fielmente vocês assistem ao nosso programa. Deixa eu lembrar algumas coisas para vocês. O Está Escrito website, estaescrito.ca. Lá você pode ver esse programa de novo e pode indicar a um amigo. Lá tem um link que dá para ver o programa do Dr. Rodrigo no Brasil, Evidências. No website vocês podem mandar uns comentários sobre os programas. Vocês também podem enviar um pedido de oração. A nossa equipe, todos os dias de manhã, se reúne e ora pelos pedidos que chegam até o nosso escritório, ou através da internet ou através do correio. Pode saber que se você enviar um pedido de oração, a nossa equipe vai orar por esse pedido e vai apresentar diante de Deus. Lá no website você também pode se sentir que o Espírito Santo tocou no seu coração. Você pode enviar uma doação para o programa também, para nós mantermos este programa no ar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.